Expediente aberto. Conselheiro João. Conselheiro João, lá atrás. Bom dia a todos e todas. Então, estamos de volta ao conselho e queria aproveitar essa oportunidade, né, para poder, antes de a gente entrar no debate do calendário acadêmico, que é muito importante, né, a gente voltou às aulas aqui na UERJ, mas a gente ainda precisa avançar em muitas coisas que a gente não avançou, né, em relação ao que a UERJ realmente precisa para conseguir se manter funcionando sem outras paralisações, né? A gente não tem visto nenhuma notícia na mídia em relação ao custeio da universidade, se tem algo novo, pelo menos eu não tenho visto. E ao bandejão, há muito tempo que a gente também não tem nenhuma notícia, nenhuma novidade, desde que saiu a notícia de que 50 empresas recusaram reabrir o bandejão. E nesse sentido também perguntando se há outras formas que a reitoria está pensando de reabrir o bandejão, já que nenhuma empresa está querendo abrir o bandejão, se a reitoria pensa em abrir o bandejão, em outras soluções para conseguir abrir o bandejão, não sei, enfim, administrar a UERJ, sim, administrar o bandejão com mais influência do que... Sim, mas que a reitoria possa estar pensando, mas que... Eu não entendi qual é a sugestão, conselheiro. Não estou colocando... A UERJ fazer o quê? Administrar o bandejão. Administrar, ela já administra. Com concessão à empresa privada. Ela já administra, né? Com concessão à empresa privada. Né? Você diz que a UERJ é responsável pela sempre refeição de dias, é isso? Tá, entendi. Mas, pelo menos, a UERJ é responsável por alguma refeição, que é o que esteja acontecendo aqui, porque o que está acontecendo agora é que cada estudante tem que ser responsável pela sua própria refeição hoje, e muitos deles não têm como arcar com isso, né? Se a reitoria está pensando em alguma coisa em relação ao bandejão, para ele ser aberto quanto antes. E é isso. Obrigado. Agradeço a sugestão, conselheiro. O expediente continua aberto. Conselheiro Egberto. Bom dia a todos, a todas. Primeiro, anunciar aqui, né, e convidá-los, né, para, no próximo sábado, todos nós comparecermos ao Museu do Amanhã, às 15 horas, vai ter a Marcha pela Ciência, a segunda Marcha pela Ciência. A primeira ocorreu na Quinta da Boa Vista, né, e é um momento para a gente marcar a presença em relação a todos esses cortes que as instituições públicas têm sofrido, principalmente as universidades estaduais, mas não somente as estaduais, as federais também, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, a FAPERJ, e todos os órgãos federais. Houve um 40% de corte de orçamento no CNPq, o que ameaçou, inclusive, a possibilidade de pagamento das bolsas para mestrandos, doutorandos, alunos de iniciação científica, já a partir de setembro. Então, a situação ainda é uma situação muito grave e é necessário que todos nós nos mobilizemos para isso. Também, a gente não... Quer dizer, isso é necessário que a gente faça, e faça a gravidade da situação, mas também tem uma boa notícia aqui. A gente colocou no site da SR2 e também no Facebook da Subreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, um gráfico apresentado pelo presidente do CNPq, o professor Mário Neto, que inclusive é um grande amigo da UERJ, do nosso reitor, foi presidente da Confederação das FAPs, das Fundações de Amparo à Pesquisa, foi presidente da FAPEMIG num bom momento, num ciclo virtuoso, né, em que havia bons investimentos na área federal e na área estadual.
Ele mostra um gráfico muito interessante das 10 instituições mais produtivas de 2016. E a UERJ está lá, entre as 10 do país, né? Mas melhor do que estar lá é que a UERJ aparece como a segunda instituição com maior percentual de colaborações internacionais. Ela só fica atrás da UFRJ. E isso é um negócio muito bom, né? E a gente tem até que agradecer a equipe do DCI, da Diretoria de Cooperação Internacional, né? À frente está a Cristina Russo, professora do Instituto de Química, então, pelo trabalho realizado ao longo de todos esses anos. E também todos os nossos professores, estudantes que têm participado nisso. A outra coisa boa é que nós somos a terceira em citações, ou seja, em relevância de nossas publicações, em relação à média de citações mundial. Então, nós só perdemos para a Fiocruz e nós perdemos para a Unifesp, que, por sua vez, a Unifesp não tem tanta cooperação internacional. Então, a UERJ está numa posição assim muito importante no cenário. Bem, finalmente, outra boa notícia, estou acabando, é vinda da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação e Desenvolvimento Social. O professor Rui esteve lá na quinta-feira com a professora Georgina, e eu estive também. Nós ouvimos do secretário Tutuca a promessa de regularizar o pagamento de todas as bolsas, né? O Prociência, que está com atraso de 7 meses, seria regularizado gradualmente em suaves prestações de 14 meses, mas o Proatec, que está com 2 meses atrasado, já seria regularizado mais rapidamente, assim com a bolsa de professor visitante. E também houve o anúncio de que os professores substitutos já seriam pagos essa semana. Nós vamos ver se isso será cumprido, mas já, de qualquer forma, é uma boa sinalização. Foi pago substancialmente, mas não. Obrigado. Conselheira Elvira. Bom dia, presidente desse conselho e toda a mesa, os colegas aqui presentes, os que estão também na audiência. Eu acho que isso que o professor Egberto acaba de falar é uma demonstração de quanto aqui toda a comunidade é engajada com a qualidade de todos os trabalhos que aqui são feitos. Ressalto que a produção acadêmica ela não é feita só pelos docentes nem técnicos administrativos, ela é feita principalmente pelo corpo discente, seja ele, né, de graduação e de pós-graduação. Então, nós trabalhamos, aliás, aqui para a formação de pessoas. Então, o que eu acho que, quando se pergunta o que a UERJ está fazendo durante esse tempo, eu acho que a melhor resposta é esse resultado. Às vezes nós sentimos muita falta aqui, por exemplo, do nosso colega estudante, durante todo esse período em que várias decisões o CESEP teve que tomar. Então, nós gostaríamos de que a união entre os 3 segmentos internos, que é extremamente importante para que as conquistas continuem, porque eu acho que nós estamos atravessando uma tempestade, tipo, sei lá, de 1 a 5, nível 4 em alerta máximo, que é o que a gente tem que fazer, e eu vejo que nós, dentro das nossas possibilidades e comprometimento do que aqui estão, souberam durante todo esse tempo manter a universidade de modo que agora a gente possa ter melhores notícias. Então, o que eu gostaria é de parabenizar a todos os que têm resistido, e aí me dirijo a todos os segmentos da comunidade universitária, que sem isso a gente não poderia acontecer. A universidade se mantém viva, não é pelas suas paredes e manutenção o principal patrimônio da universidade somos nós. São as pessoas que aqui acreditam e colocam realmente a educação como uma atividade essencial para o nosso país. Era isso que eu gostaria de falar. Obrigado, conselheiro. Conselheiro João. Oi. Desculpa. Só para nível de esclarecimento, que a conselheira Elvira acabou citando
a ausência dos estudantes no Conselho, e concordo com a fala da conselheira em relação às vitórias da UERJ frente a essa situação em relação à sua produção, né? Acontece que os estudantes, não só eu, mas a bancada estudantil, não tem vindo nos conselhos superiores por indicação da sua própria Assembleia, que na última eleição do DCE não conseguiu, a eleição do DCE não conseguiu finalizar a eleição dos conselhos, né? E aí, então, a última eleição de conselhos, que foi em 2014, ainda está valendo até agora, né? Então, nesse meio tempo, a gente até que se resolvesse essa situação, ficou decidido que os conselheiros deixariam de ir. Entendo que talvez tenha sido pouco esforço de quem deveria ter puxado as eleições para o Conselho, para poder atualizar os conselheiros. Muitos dos conselheiros indicados e eleitos para esse Conselho já se formaram, inclusive, né? Eu sou conselheiro pela segunda vez, e isso significa que eu sou conselheiro do SESEP desde 2013, né? Estou perto de me formar e passei quase a minha graduação inteira nesse Conselho, com muita honra de representar os estudantes do CH, né? Mas talvez o que a gente precise mesmo é a atualização dos conselheiros, de novas eleições. Eu me sinto muito... quando a Assembleia de Estudantes decidiu que deveríamos voltar aqui para votar o calendário acadêmico, estou aqui para votar e estarei aqui quando os estudantes decidirem que a gente deve voltar, né? Mas a gente precisa também que o DCE convoque as eleições para os conselhos e também para o DCE, né? Para que a gente consiga atualizar os quadros do movimento estudantil e que, assim sim, a gente consiga construir essa unidade entre todos os setores da universidade de forma real, né? Porque com conselhos que foram conselheiros eleitos em 2014, a gente realmente fica difícil manter atualizado e forte o movimento, né? Mas, enfim, talvez esse esclarecimento não seja do conhecimento de muitos conselheiros que, às vezes, estranham quando a gente se ausenta e se surpreendem quando a gente volta, mas é por motivos que a gente acredita nas decisões do nosso setor, né, das assembleias de estudantes, para construir nossa política sempre. Obrigado, conselheiro. Conselheira Georgina. Bom dia a todos. Há um ano e meio, mais de um ano e meio, nós estamos nessa situação bastante difícil. Mas está saindo a avaliação do Guia do Estudante, 2017. Então, eu queria parabenizar as ciências sociais, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, que foi 5 e 4, e a engenharia de produção de Resende, que manteve o seu conceito 4. Eu acho que, nesse momento, isso é mais do que alegria. A gente sempre fica contente, né? Quando vem os conceitos altos, a gente fica extremamente contente. Mas, nesse momento, que está muito difícil, que é de luta, esse ano e meio que a gente vem, conseguirmos mantermos os conceitos, né, e chegarmos a conceito 5, para mim, é a caracterização da luta que a gente vem travando. Ela está certa, ela está correta, a gente lutar por um ensino de qualidade, um ensino público, né? E, João, eu entendo os seus argumentos e queria parabenizar que, independentemente das indicações, você sempre foi um conselheiro muito presente, dos poucos. Conselheiro Lincoln. Magnífico reitor, demais membros do conselho, demais pessoas que nos assistem, bom dia. Eu queria dialogar, embora tenha chegado um pouco atrasado, mas queria dialogar com essa situação que vivemos e principalmente com a importância da presença do corpo de estudantes, da representação estudantil aqui hoje. Entendo perfeitamente as explicações que o João coloca. A gente tem todo um respeito construído durante anos
com as deliberações das assembleias dos estudantes, mas é muito importante a gente refletir sobre essas tomadas de decisão, né? A gente tem sentido muito a falta da presença dos estudantes nos conselhos, principalmente no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, na CPG, né? Nas outras comissões. A gente sente muito a falta de vocês. Na COPAD, a gente sente muito a falta de vocês. Né? Vocês trazem para a gente todo um background, todo um retorno absolutamente necessário que vem das unidades acadêmicas, daquelas angústias que vocês vivem cotidianamente, das situações que às vezes até poderiam ser evitadas, né? A gente sabe das dificuldades, as dificuldades foram grandes para todos nós, né? Tanto para docentes, técnicos, quanto para estudantes, mas a presença de vocês, toda vez que, de alguma forma, um coletivo abdica da presença nesses fóruns, nesses conselhos, a gente fica bastante prejudicado. Eu acho que a institucionalidade, não só a institucionalidade, mas um pouco daquilo que é a nossa relação de oxigenação e troca. Então, toda vez que vocês vêm, mesmo se posicionando às vezes frontalmente, diametralmente contrários àquilo que alguns dos conselheiros colocam, mas para a gente é sempre importante estabelecer esse nível de debate. Então, eu também, a gente agradece a presença de vocês, mas requisita essa presença. É importante que você leve isso de volta à base. Para nós tem sido muito difícil, às vezes, opinar sobre determinadas matérias, até sobre situações de estudantes mesmo. Na CPG, nós nos vemos diante de situações, né, que a gente precisa da escuta atenta, né, dessa escuta do estudante, e não tem. Então, nós precisamos muito disso. E hoje nós vamos tomar uma decisão que, com certeza, precisa da escuta de vocês. Né? Pode ser decisiva a sua fala representativa na tomada de decisão que nós vamos fazer. Mas há outros momentos em que isso também é rico. Então, agradecer a presença de vocês, a presença dos demais conselheiros, porque não tem sido fácil para a gente também. Nós temos trabalhado dobrados, não tem sido fácil para os conselhos, mas é assim que a universidade se mantém também viva. Né? Conselheira Lúcia. Bom dia. Eu queria só registrar, reitor, a minha tristeza em ver as bibliotecas fechadas. Eu tenho consciência da greve dos servidores. Não quer dizer que eu apoie ou eu acho justo. Não vou fazer juízo de valor. Tenho consciência da greve do servidor. Mas ver as bibliotecas trancadas, com os nossos alunos presentes à universidade, como o próprio nosso representante já colocou, alunos que necessitam dos livros da biblioteca para estudar, não tem nenhum espaço para sentar para estudar. Você vê aluno sentado no chão, aluno sentado nas cantinas. O nosso instituto abriu a nossa sala de reuniões para que os nossos alunos pudessem estudar. Tá? A chave de comum acordo com a nossa secretaria. Nosso instituto está trabalhando com todos os servidores, retornaram, todos, por livre e espontânea vontade. Eles estavam fazendo escala. Ao receber os seus salários, eles retornaram, todos os nossos servidores. E com isso nós conseguimos manter uma sala de reuniões para que os nossos alunos do Instituto de Física possam estudar, porque a gente já não aguentava mais ver aluno deitado ao chão, sentado nas cantinas sem lâmpada, aluno com lanterna na mão e sem livro para ter empréstimo. Tentamos pegar livros emprestados no nome de professores para que os alunos tenham acesso ao livro e não conseguimos porque não tem empréstimo na biblioteca. Não sei como a biblioteca trabalha, mas os nossos professores não conseguiram pegar livros emprestados para que repassássemos aos alunos de graduação. Então, eu gostaria só, nessa fala, reitor, de ver se consigo sensibilizar. Os alunos do Instituto de Física são alunos de baixa renda, independente de sistema de cotas, sempre foram, e precisam daqueles livros. São livros caros, que eles não têm. E nós, professores, não temos o volume suficiente para emprestá-los. Então, eu gostaria só, nessa fala, de conseguir ver se eu consigo sensibilizar esse grupo de bibliotecários para que um plantão que seja. Tá? Desculpa, obrigada. Esse relato é de grande relevância, conselheira Lúcia. É uma situação que a gente tem que tentar sensibilizar, sem dúvida nenhuma, para haver uma maleabilidade
no tratamento diferenciado com as bibliotecas. Não só com as bibliotecas, mas tem também outros setores da universidade que estão sentindo muito essa ausência, essa longa ausência dos técnicos administrativos. Entrando na ordem do dia, processo 5435-2017, redimensionamento do calendário acadêmico 2017-1, relatora, conselheira Tânia Maria de Castro Carvalho Neto. Bom, eu esperei ser chamada para falar, para reiterar a fala dos colegas que me antecederam, no sentido das preocupações que trazem, né? Inclusive as preocupações do nosso companheiro estudante com relação ao bandejão e especialmente a da professora Lúcia. Nós já estamos tentando esse diálogo com a direção da Rede Sírios, porque não é possível que a gente não possa fazer um plantão para abrir as bibliotecas a estudantes e professores se essa é uma casa de educação. Então fica muito difícil que a gente consiga manter esse espaço fechado quando a gente sabe que ele é um espaço privilegiado para a construção dessa cidadania acadêmica e para a construção dessa capacitação técnica e política dos nossos estudantes. Tá? Então, tenham certeza que nós estamos atentos a isso. Ilustres conselheiros e conselheiras desse SESEP, meu bom dia a todos. Antes de iniciar meu relato do processo 5435 de 2017, que trata do redimensionamento do calendário acadêmico para 2017.1, gostaria de registrar duas ponderações. Na primeira, registro meu agradecimento profundo aos diretores de unidades acadêmicas, aos diretores de centro setorial, aos colegas do DAA, do DEP e da CAIAC, aos estudantes que me procuraram durante todo este tempo, aos docentes em geral e aos servidores técnico-administrativos que se desdobraram em suas possibilidades, todos nós sem recebermos salários e trabalhando em rodízio, mas que todos não mediram esforços para que tudo fizeram para que os eventos acadêmicos referentes a 2016-2 tivessem suas terminalidades a contento, apesar de inúmeras dificuldades. Sou a todos profundamente agradecida. Outra manifestação a registrar diz respeito a este redimensionamento que apresentarei para o calendário acadêmico de 2017-1. Tal de redimensionamento chega ao SESEP aprovado ad referendum da CPG, uma vez que o mesmo seria apresentado na CPG, que teria sido marcada para o dia 31/8, hoje, e que com a convocação deste Conselho para a mesma data não pôde ocorrer. Destaco que o fiz tendo em vista a urgência e a excepcionalidade pela qual estamos atravessando e também pelo fato de todos os membros da CPG pertencerem a este SESEP. Feitas essas considerações, passo então ao relato do processo 5435 de 2017, que trata das propostas de redimensionamento do calendário acadêmico para o período letivo de 2017-1, ou seja, o primeiro semestre letivo do ano de 2017. A necessidade imperiosa deste redimensionamento do calendário 2017-1 deve-se ao fato de que a universidade, desde o início de 2016, tem visto aprofundar-se a crise sobre ela se abateu em função da denominada crise do Estado do Rio de Janeiro, desdobrando-se em atrasos consideráveis de nossos salários, em geral, das bolsas estudantis e das outras modalidades diferenciadas também de bolsas, bem como a ausência de repasses para os serviços gerais de manutenção
e também de custeio, e ainda o não pagamento do 13º salário de 2016 e o bandejão ainda fechado. Em esforço hercúleo da maioria da nossa comunidade acadêmica, foi possível encerrar o período letivo referente a 2016-2, com 75 dias letivos, devidamente autorizados pelo Conselho Estadual de Educação, em consulta feita por esta SR1, decisão essa estendida ao ENF e ao ESO, e posteriormente também concedida para os semestres de 2017-1 e de 2017-2, em solicitação inédita e conjunta realizada ao CEE pelas 3 universidades estaduais, através de suas pró-reitorias de graduação, diante do cenário de penúria em que nos encontrávamos naquele momento. A reitoria, ao longo desses 8 meses do ano de 2017, vem reunindo o fórum de diretores e mesmo os conselhos superiores, ouvindo diretores de unidades acadêmicas, diretores de centro setorial, estudantes e também relatos esses trazidos para o fórum de diretores sobre os efeitos dessa política desastrosa que o governo do Estado vem impondo à educação e à saúde do nosso Estado, sempre ouvindo e ponderando sobre as reais condições de mantermos ou adiarmos períodos letivos face a essa crise impiedosa para todos nós. Encerrado o período letivo de 2016-2, a SR1 houve por bem ouvir e conversar com estudantes, com as direções de unidades, através do Fórum de Diretores, e separadamente com os diretores de centro e os conselheiros deste SESEP, através da CPG, sobre os impactos positivos e negativos da adoção de um calendário de 75 dias letivos praticados para 2016.2, tendo em vista, à época, o alto índice de períodos de transferências e trancamentos de matrícula, desde os nossos cursos de graduação até o nosso querido CAP. Este Conselho, naquele momento crucial, apoiou a proposta de 75 dias letivos para 2016.2, demonstrando com esta decisão grande maturidade acadêmico-política e também muita sabedoria diante da crise que nos desafiava e nos definhava, de modo a que pudéssemos mostrar a toda a comunidade uergiana e à população que tudo faríamos para reagir e resistir à tentativa de desmonte do nosso patrimônio, a nossa universidade, cenário este imposto a nós e não construído por nós. Considero que toda a nossa universidade saiu vitoriosa, especialmente se levarmos em conta que muitos dos nossos estudantes puderam, enfim, concluir seus cursos, colar grau e, finalmente, adentrar em mestrados, fazer concursos e buscar empregabilidade no mercado de trabalho como mão de obra qualificada por nossa universidade. Sinto muito orgulho de tudo isso e de todos que dessa tarefa participaram. Mas claro que tivemos sequelas. Não estávamos todos completamente preparados para tal desafio em meio a tanta diversidade que nos infringia. De certo modo, ultrapassar esses 75 letivos para 2016-2 foi extremamente desafiador para todos os envolvidos. Isso nos causou algumas limitações, a ponto de, após encerrado o semestre 2016.2, eu ter feito uma sondagem geral entre professores, diretores de unidade, estudantes e diretores de centro setorial, e deles ter recebido a resposta de que, para 2017-1, não deveríamos reeditar os 75 dias que haviam sido decididos em caráter de estrita excepcionalidade e autorizados pelo Conselho Estadual de Educação, também respeitando os nossos dramas e a nossa excepcionalidade. Atualmente, a situação geral da universidade mudou relativamente,
muito embora devamos ressaltar aqui que ainda não estamos trabalhando em condições normais. Ao longo do mês de julho de 2017, a reitoria reuniu o Fórum de Diretores e prestou esclarecimentos às unidades acadêmicas sobre a real situação por que passava a nossa universidade e também como caminhavam as negociações e as respostas do governo do Estado quanto às nossas cruciais demandas e quanto às responsabilidades deste governo para conosco. Diante dos fatos, decidiu a reitoria que não seria possível iniciarmos as nossas aulas do período 2017-1 em 1º de agosto de 2017. Em 18/8/17, diante de novos fatos apresentados a toda a comunidade uergiana, foi postada uma nota à comunidade UERJ, informando a todos que, após ouvir o Fórum de Diretores e diante desses novos fatos apresentados, aspas, a universidade entendia que, a partir de 21/8/17, detinha as condições mínimas para o início das aulas referentes ao semestre 2017.1. A SR1 e o DAA já haviam desenhado várias simulações de calendário para o semestre 2017-1, enquanto ouvia-se professores e alunos sobre o período que chamamos o pós-2016.2. Ao final de inúmeras consultas e a escuta de opiniões, ouvindo unidades acadêmicas, estudantes, diretores de centro setorial e também, após aceitar participar de convites para ir a algumas unidades acadêmicas, debater com o corpo docente e discente, explicando as possibilidades de construção de um novo calendário acadêmico para 2017-1, esta SR1 traz a este egrégio conselho, para a apreciação sempre lúcida destes ilustres conselheiros, 3 propostas de calendário acadêmico para 2017.1, a saber: primeira, manutenção de 75 dias letivos aula, já que dispomos desta autorização. Segunda, 90 dias letivos aula. Terceira, 100 dias letivos aula. Gostaria de informar a todos que a imensa maioria consultada pela SR1 não deseja que 2017-1 aconteça novamente com 75 dias letivos. De minha parte, acredito que deva me colocar aqui como docente e como subreitora. Minha opinião é que, neste momento, não deveríamos reeditar os 75 dias, pois até mesmo os estudantes são contrários a essa posição e a mesma só foi tomada em momento de extrema calamidade e excepcionalidade. A segunda proposta concebe 2017-1 com 90 dias letivos aula, iniciando-se em 21/8, com as aulas encerrando-se em 9 de dezembro de 2017. Todo o calendário de 2017-1, nesta concepção aqui proposta, encerrar-se-á em 2017. Teríamos o recesso natalino e as férias dos professores passariam de 2 de janeiro a 16 de janeiro de 2008. O início de 2017-2 se daria dessa forma em 17 de janeiro de 2018. Registro aqui o porquê considerei esta uma boa proposta. Encerraríamos o semestre letivo de 2017-1 ainda no ano de 2017, e professores e alunos teriam o recesso natalino, seguindo-se a ele imediatamente 15 dias de férias, com o início das aulas de 2017-2 na primeira quinzena de janeiro em 2018-1. A última proposta que trago é a de 100 dias letivos, assim configurados. Início das aulas de 2017-1, 21 de agosto. Término das aulas, 21 de dezembro. Recesso natalino, de 22 de dezembro a 1/1 de 18.
Lançamento das RFNs. A partir de 2 de janeiro, teriam que retornar professores e alunos. Término do semestre, 9/1 de 2018, ou seja, 2017.1 somente terminará em janeiro de 2018. Início de 2017.2, 29 de janeiro. Neste caso, 100 dias letivos para 2017.1, encerraria-se em 21/12, mas o semestre letivo, as aulas se encerrariam em 21/12, mas o semestre letivo somente se encerrará no dia 9 de janeiro, com os professores retornando após o recesso natalino, no dia 2 de janeiro, para o período de provas e exames finais, ou seja, somente poderão entrar em férias em 10 de janeiro, de 10 de janeiro a 24 de janeiro de 2018. Início de 2017.2 se daria somente ao final de janeiro, no dia 29. Eis as 3 possibilidades que, desenhadas conjuntamente com o DAA e a SR1, coloco para apreciação dos ilustres conselheiros, não encerrando o meu relato antes de afirmar com toda a minha convicção: primeiro, a UERJ somos todos nós. Segundo, a UERJ reage e resiste. Terceiro, a nossa UERJ segue mais do que viva e autônoma, e a prova disso é a nossa persistência e coragem de estarmos aqui hoje, juntos, graças a Deus, com o retorno dos alunos, como conselheiro e na plateia, para redefinir nossos caminhos para 2017.1. A UERJ merece ser amada e também merece o nosso respeito. Agradeço a todos pela atenção carinhosa com que me escutaram e é o que tenho a oferecer a todos nesse momento. Em discussão. Conselheiro Mota. Bom dia a todos. Serei breve. Eu acho que uma coisa que eu fico muito preocupado, até estava falando antes de começar a sessão, as pessoas muitas vezes só veem a gente aqui nesses eventos de sessão e não imaginam que a gente conversa todo dia, né? Então, a gente já discutiu muito esse assunto do semestre, por várias posições divergentes. A minha, vamos dizer assim, guideline, o que eu acho fundamental é que a gente não pode, usando a palavra que está na moda agora, naturalizar que a gente está normal. Não estamos. Não ficaremos durante um ano. A gente está no semestre 2017-1, enquanto o calendário gregoriano é 2017-2. Então, eu gostaria muito que a gente um dia acertasse isso rápido. Rápido significa um ano, sei lá. Então, eu acho que todos os nossos esforços têm que ser nesse sentido. Então, originalmente, eu fui um assíduo defensor dos 75 dias. Eu entendo todas as críticas, mas a UERJ não está normal. Eu achava que era importante, como um gesto da sociedade, nosso para a sociedade, dizer que a gente vai voltar ao normal. Os 75 dias, é claro que obriga a um esforço maior de todo mundo, inclusive os alunos. Eu fiz reunião com os CEAs no CTC, eles entenderam isso, foram contra, porque sabem que tem todos os problemas que os alunos fazem, os professores vão jogar matéria rápido, etc, etc. Mas eu sempre defendi a questão, tudo bem, isso é um grave problema que pode ser resolvido internamente. O aluno que vai sair vai ter que fazer um esforço muito grande mesmo, porque ele vai sair da universidade. Os outros, se a gente diluir esse corte de aulas de 100 para 75 ao longo do curso, ele receberia a mesma formação, né? Porque o cara que vai ficar aqui tem 3 ou 4 anos para recuperar do problema. O cara que vai sair que é o problema. Mas, tendo em vista o Natal no meio do caminho, o final do ano, eu tendo a seguir, só adiantando meu voto, que a versão de 90 dias seria a minha escolha agora, com as férias de 15 dias. Porque eu gostaria, nesse sentido do que eu falei, que a gente começasse 2018-1 em 2018-1. Tá certo? Para eu votar mais conscientemente, eu queria saber quais são os planos para 2017-2, 2018-1, quando vai começar. Porque eu não gostaria de começar o ano 2018-1 e 2018-2. Eu queria muito, nem que seja junho, nem que seja maio, eu queria muito um plano de longo prazo. A gente precisa disso, e, na minha opinião, é um dever com os alunos que estão aqui.
A gente quer colocá-los no mercado mais rápido. É muito conveniente, diria eu, se a gente voltasse à normalidade. Para nós, a gente vai trabalhar menos. Eu quero trabalhar mais para poder repor o tempo que a gente não deu aula. Isso seria, brutalmente, resumindo uma reflexão de várias horas, que já fiz com várias pessoas, eu acho que esse deveria ser a nossa intenção. A gente não pode se acostumar a ficar um semestre normal, de 100 de novo. Eu acho que não cabe. A gente está numa situação de emergência. A gente está lutando pela sobrevivência da UERJ. Não podemos, vamos voltar um semestre só. Não, a gente vai fazer o trabalho direito. Tem que vigiar o professor que não estiver fazendo o trabalho direito e vai espalhando essa. Por exemplo, o cara teve 75 de aula, certos cursos, eu tenho certeza que o cara não consegue fechar tudo. Passa para o próximo. E se a pessoa achar que isso não funciona, não se inscreve agora, se inscreve no outro. Vai dar o mesmo tempo para o aluno que decidir isso. Então, eu sou partidário do esforço contínuo por mais 1 ano e meio. Então, essa normalização vamos fazer períodos normais agora, que a gente já fez um apertado, eu acho um erro. Tá? Volto a dizer, nessa situação atual, parabenizo o esforço da SR1 de bolar os horários, eu acho que o melhor no momento para esse semestre seria o de 90 dias com 15 dias de férias. E eu pediria, eu vou externar essa minha opinião sempre, que o 17.2, que o próximo, seja assim também, pelo menos para ir apertando. A gente tem que resolver essa situação de a gente estar no calendário errado. A gente não pode relaxar agora porque deu uma pequena folga. Eu acho que tem que estar na luta. Obrigado. Obrigado, conselheiro. A conselheira Tânia vai explicar em relação a 2017-2. Veja bem, de 75 dias, que foi o praticado, para 100, nós temos um gap aí de 25 dias letivos, né? De 90 para 100, nós temos uma diferença muito pequena, porque, na verdade, não são 10 dias, porque a gente tem o sábado e o domingo. Então, são menos dias de perda, entre aspas, né? E eu, particularmente, como me coloquei aqui como docente e como subreitora, eu acho que a perda, entre aspas, para fazer um concerto maior, ela teria que ser realmente também a de 90 dias. Mas eu estou trazendo aqui uma ponderação. Eu não estou trazendo uma imposição. Ok? E é por isso que eu quero ouvir a todos. Conselheiro Egberto. Está sem som. Pronto, já foi. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a professora Tânia e toda a equipe pelo esforço de tentar arrumar uma maneira em que não houvesse um prejuízo didático, né? Eu ainda sou responsável por uma disciplina lá no Instituto de Biologia e, realmente, no semestre passado, trabalhar com 75 dias, você tem que fazer um grande esforço para tentar readaptar seu curso àquele horário, né? Eu teria grande dificuldade de fazer isso. Mas 90 dias é interessante, que eu já tinha feito antes do calendário, toda a programação, considerando como se fosse 100 dias. E na verdade, coincidiu com os 90 dias, professora Tânia, que a senhora colocou aqui. Claro, óbvio que a SR1 tem um trabalho muito mais meticuloso que o nosso, mas a diferença, se existe, ela é muito pequena do ponto de vista didático. E a vantagem simbólica é muito grande. Quer dizer, a gente conseguir concluir um semestre antes de dezembro, né, quer dizer, acabando em dezembro, do ponto de vista do que isso vai repercutir na mídia, que já começa a nos atacar direto. Hoje já saíram 2, um no Anselmo Góes, uma brincadeira de estudantes da PUC, aliás, uma brincadeira de muito mau gosto, contra os nossos estudantes daqui, da UFRJ, da UF, né, dizendo que enquanto a gente estaria estudando, eles estariam bebendo em janeiro. A outra do Sandenberg, aí muito séria, porque já é a segunda vez que ele faz isso, dizendo que as universidades públicas, elas estão totalmente obsoletas, defasadas, que tem que cobrar dos estudantes, que tem que vender serviço, toda aquela conversa que a gente já vem rebatendo várias vezes. Então, se a gente dá argumento
a mais para eles, eles vão utilizar com certeza. Vão dizer, olha, que absurdo, em janeiro ainda estão em 2017 por uma questão de bobagem, de dias, né? Então, eu concordo com o nosso colega, com o Mota, que é imprescindível que a gente não dê nenhuma margem para que continuem nos atacando. E não havendo prejuízo para os alunos, do ponto de vista didático, então acho que a melhor situação seria essa, nós utilizarmos a segunda opção, né? E vou até além. Se isso funcionar bem, que essa segunda opção seja utilizada já para 2017-2, até que a gente possa realmente conseguir acertar esse calendário. Nós vamos ter que discutir lá na frente, no ano que vem, temos que discutir uma maneira de acertar completamente para que, pelo menos em 2019, nós realmente comecemos o ano como 2019-1 em 2019-1. De alguma forma, a gente tem que chegar a esse ponto. Conselheira Lúcia. Eu também apoio isso. Uma observação que, para mim, é melhor ou 90, a questão das férias. É um sacrifício muito grande, sem os técnicos e administrativos, com todo esse clima, com toda essa falta de recursos que a gente está vivendo, a gente está num estresse só. E essa diferença pequena, do meu ponto de vista muito pequena, de um calendário para o outro, ela vai trazer um benefício, 90, que é férias diretas, ininterruptas. Você sai para o recesso, que já pode ser encarado como um descanso, né? E você tem mais 15 dias para esse descanso, que eu acho que nós estamos até precisando, né? E esse retorno, volta picado, faz prova, RFN, eu acho que isso vai ser muito mais desgastante do que essa redução, a possível interpretação diferente da redução dos 10 dias. Tá? Conselheiro Mandarino. Bom dia a todos, magnífico reitor. Bom, eu também quero iniciar minha fala parabenizando a professora Tânia pelo esforço que a SR1 empreendeu, no sentido de aprimorar essa questão do calendário. Eu acho que ela está muito melhor. E eu também concordo e defendo a proposta dos 90 dias, porque na prática 90 dias e 100 dias, a diferença é muito pequena e os 100 dias iria acabar acontecendo em 90 dias, porque muitos, evidentemente, preferirão antecipar as provas finais. Então, eu acho que nós tivemos a necessidade de aprovar um calendário de 75 dias no semestre passado, uma situação absolutamente atípica, e como gestores analisamos o que aconteceu, avaliamos e vimos realmente a dificuldade e a complexidade e os erros, né, apontados nessa solução, que foi uma solução que naquele momento não poderia ser outra. Mas nós registramos, por exemplo, dentro dos 75 dias, sábados, né, de forma que esse calendário de 75 dias foi bem menor do que os 75 dias que de fato aconteceram. Os professores ainda não haviam recebido integralmente os seus salários, então muitos tiveram dificuldades de dar aula, problema de bolsas. Então, os 75 dias, realmente, a nossa avaliação foi uma avaliação que teria que ser revista. Eu acho que essa proposta dos 90 dias nos atende e nos ajuda a planejar até 2018 os próximos semestres. E aí eu concordo plenamente com o professor Mota, que propõe um calendário mais a longo prazo. Acho que, com toda a dificuldade, com toda a incerteza que temos no futuro, eu acho importante nós apontarmos para a sociedade um planejamento de prazo mais longo.
para mostrar, mais uma vez, como disse a professora Elvira, nós estamos vivos, nós estamos resistindo. E agora, com o reinício das aulas e com a elaboração desse calendário, nós estaremos proagindo, que é mais do que reagir. Então, eu concordo, sim, com o professor Mota, acho que temos que fazer, ainda que posteriormente tenhamos que rever, porque planejamento ele é revisto periodicamente, mas é importante nós apontarmos para um calendário de prazo mais longo, para mostrarmos que estamos de braços abertos para receber, né, a nossa sociedade, a nossa comunidade aqui na UERJ. Esse é o nosso papel, é a nossa obrigação, e temos que fazer todo o esforço nesse sentido. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Mário Sérgio. Alô, bom dia a todos. Foi muito bom a gente ter essa possibilidade de 3 propostas aqui, encaminhadas pela SR1. Eu, particularmente, não me incomoda muito essa proposta de 90 dias, me incomodaria de 75. Eu acho que essa experiência de 75 dias não foi boa, pelo menos na minha área, né? Mas eu fiz uma reunião com os diretores das unidades do Centro Biomédico e a decisão unânime deles foi 100 dias. Então, eu não posso votar diferente dos 100 dias. Tá bom? Conselheiro João. Oi, agora sim. Eu acho que toda decisão que o Conselho faz, toda decisão política que a gente toma, a gente sempre precisa fazer os balanços sobre o que foi essa decisão. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é fazer o balanço do que foi o período passado, 75 dias. Né? Eu acho que ninguém saiu do último período, de 2016.2, satisfeito com o que aconteceu. Eu acho que entender que 75 dias não foi bom para a maioria de nós da universidade é fundamental para a gente conseguir dar os próximos passos agora. Né? Os estudantes, com todos os estudantes que eu conversei, inclusive a Assembleia Estudantil deliberou que deveríamos defender aqui a proposta de 100 dias letivos. Né? A gente acredita que o último período foi... A gente tem que entender também que esse próximo período que a gente está aprovando aqui vai ser um período que não promete ser menos conturbado do que o outro. Né? A gente recebeu as bolsas, os professores receberam salários, mas não temos ainda o calendário de pagamentos de ninguém. A gente não sabe quando vai cair a bolsa de agosto, a gente não sabe quando vai cair o salário de agosto, e, enfim, qualquer outra notícia boa que nos diga que, seja qual for o calendário que a gente vai aprovar aqui, a gente vai conseguir fazer com que esse calendário seja cumprido de forma normal, né, com os estudantes vindo, tendo condições de vir à universidade, a gente sabe que nada disso está garantido. Né? Nesse sentido, eu acho que a gente precisa pensar também, me preocupa muito, o risco de a gente, desse conselho, ter que fazer em um novo debate sobre o calendário acadêmico, um novo balanço sobre que 90 dias também não tenha sido suficiente. Né? Talvez a gente refaça esse balanço de novo. Né? Porque o que eu acredito aprovar uma proposta de 100 dias dar maior margem para que a gente entenda que os estudantes não vão sair prejudicados e que todos os setores da universidade não vão sair prejudicados de um calendário muito enxuto, né, como foi o de 75 dias. Né? Eu acredito que a gente tem que pensar sempre que, por mais que se saia mais uma vez, ou que ainda esteja valendo a indicação da SR1 de evitar que se reprove por faltas e tudo mais, a gente sabe que muitas vezes isso não é levado à risca em muitos casos. Né? Então, os estudantes precisam ter essa margem para conseguir ter certeza de que não vão sair de outro período prejudicados pela situação que a UERJ se encontra hoje, que nos obriga a aprovar um calendário mais enxuto. Né? Então, eu acredito que
devamos, sim, votar pela proposta de 100 dias, e isso mostra também para a sociedade que diz que os professores da UERJ não querem trabalhar, ou que os estudantes da UERJ não querem estudar, que a gente, sim, quer estar fazendo a universidade funcionar, e que mesmo que a gente tenha que... Mesmo que todas as decisões nos deem bônus e ônus, né, e talvez o ônus da decisão dos 100 dias seria terminar em janeiro, mas vai dar o bônus de saber que vamos começar e terminar o período com mais condições de terminar ele sem grandes danos aos estudantes, que, enfim, nessa conta do calendário, quando se enxuga mais o calendário, os estudantes acabam mesmo sendo mais prejudicados, porque, enfim, a gente sabe como é que funciona a universidade, né? Então, eu faço a minha declaração de voto por 100 dias e declaro também a todos os conselheiros que o que a Assembleia dos Estudantes deliberou e que todos os estudantes com quem eu tenho conversado, e talvez a maioria dos estudantes da universidade aprovariam a proposta de 100 dias, e é por ela que eu vou votar. Bom, creio que está claro para todos que a decisão que tomamos aqui hoje poderá ter que ser revista caso aconteça qualquer problema semana que vem, daqui a 15 dias, daqui a um mês. É claro que isso poderá ser revisto. No momento, nós estamos sugerindo 3 possibilidades para votação, de acordo com as condições vigentes. Vale a pena também aproveitar esse momento para dizer em relação às condições de manutenção da universidade. A empresa APA, que é a responsável pela limpeza, havia feito uma notificação à universidade que pararia os serviços de limpeza deste campus Maracanã e de mais 14 unidades externas, exceto o UP, em 5 dias. Nós fizemos uma reunião com eles e isso se reverteu. Eles vão continuar. Mais do que isso, pagaram o que deviam ao mês dos seus funcionários, que deveriam ter pago no dia 5 e pagaram o dia 14 ou 15, por aí. Então, em relação à APA, está equacionado. Nós vimos brigando no bom sentido, para que consigamos os pagamentos de todas essas empresas de uma maneira regular. A empresa de segurança, de vigilância, tem sido paga mais frequentemente do que outras, e a empresa verde, que é responsável, por exemplo, pela contratação de ascensoristas, ela recebeu diversas faturas, ela já colocou um mês que estava em atraso em dia e vai colocar o último mês que está atrasado em dia, agora nesses próximos dias. Então, empresas de elevadores estão recebendo uma manutenção de elevadores, então, ou seja, aquelas condições mínimas a que a reitoria se referiu, que não tinha dia 1º de agosto, no dia 18 de agosto, viu modificar isso. Então, disse que tinha e continua tendo condições mínimas. Volto a dizer, todos sabem aqui que essas condições, o que nós estamos acreditando hoje, o que está acontecendo hoje, poderá ser alterado a qualquer momento. Isso, tomara que não seja, mas nós estamos cientes dessa possibilidade. Conselheira Shirley. Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar dizendo que fiquei muito sensibilizada ao ouvir todos os argumentos diante das 3 propostas. Eu vim para cá pessoalmente, como docente, sem uma clareza a respeito das implicações sobre cada uma delas. Então, eu quero dizer que foi muito bom ouvir todos os argumentos e que, pessoalmente, me sensibilizaram bastante. Contudo, eu sou representante do Centro Biomédico e fui, nessa condição, procurada pela diretora do Instituto de Nutrição, professora Roberta, que me relatou exatamente
a reunião havida entre todos os diretores do Centro Biomédico e a sua proposição no sentido da adoção da proposta dos 100 dias. E, nesse sentido, então, eu me vejo direcionada para essa proposta em respeito ao que os diretores do centro fizeram como colocações. Conselheira Vânia. Agora sim. Obrigada. Bom dia a todos. Eu já me sinto bem mais confortável em ter que discutir 90 e 100 dias e saber que há essa consciência de que os 75 dias foram poucos, né? E a gente precisa repensar o período. Eu trabalhei, então, na sexta-feira, vários feriados caíram sexta-feira e o tempo ficou mais curto ainda. Mas, na Faculdade de Serviço Social, a gente já veio elaborando estratégias de recuperação, principalmente das disciplinas que têm pré-requisito, de modo que, nesse próximo semestre, a gente pudesse recuperar os conteúdos que não foram trabalhados. Então, a gente vai precisar de mais tempo. Nós tivemos uma reunião com os alunos e, por unanimidade, eles defenderam os 100 dias. Os professores também, considerando que a gente vai ter que trabalhar alguns conteúdos que não foram dados, então, a posição também é de defesa de 100 dias. Conversei com alguns professores de outras unidades e eles também acharam, agora, nós não tínhamos também essa proposta dos 90 dias, mas a defesa tem sido pelos 100 dias, inclusive considerando as possibilidades de paralisações, de lutas, também que mesmo os 100 dias, a gente sabe que alguns dias estarão nessa condição da luta, né? De paralisações e de mobilização. Então, eu também vejo que em janeiro os alunos ficariam para fazer a prova final e os exames de segunda época. Esse período seria um período para que o período do Natal, do recesso, seria um período que eles poderiam estar estudando e teriam mais condições de recuperar e fazer a prova. Sério, para o aluno, eu acho que para o aluno, na perspectiva... Se eu fosse aluno, eu também acharia que seria melhor fazer um exame final depois do Natal que antes. Talvez, eu não posso falar esse nome de todos, mas os alunos têm defendido os 100 dias e eu acho que eles teriam mais tempo para se recuperar fazendo a prova no semestre seguinte, sendo que essa prova vai ser prova de exame final e segunda época. E os professores iriam corrigir prova e colocar a RFN, que faz isso no sistema. Eu não vejo tão complicado assim vir aqui aplicar a prova, corrigir. Não vejo tanta confusão assim. Eu acho que é viável, né? É viável. Mas eu gostaria de registrar que eu já me sinto bem mais tranquila saber que a gente está pensando uma diferença entre 96 dias que eu acho perfeitamente viável. Só isso. Obrigada. Conselheiro, mais uma vez, vamos dizer, se houver paralisação, o calendário também será modificado. Com 100, com 75, com 90, seja lá como for votado hoje. Tá? Isso, já, como eu já havia falado anteriormente. Conselheiro Lincoln. Bom, é muito bom ver o SESEP fazendo... É muito bom ver o SESEP sendo SESEP, né? Discutindo sobre situações que nos tiram, né, daquela visão monolítica e nos fazem discutir e apresentar argumentos. Eu também sou favorável à proposta dos 90 dias. E vou dizer isto por quê? Porque, na verdade, na escuta que a gente faz por todos os segmentos, né, cada segmento manifesta uma coisa diferente. Os estudantes manifestaram 100, vários professores e até diretores de unidade manifestaram-se à medida em que souberam sobre os 90, do equilíbrio dos 90.
E houve grupos que também defenderam uma posição até que o meu colega Mota tinha inicialmente, que hoje mudou, né, dos 75 dias. Então, há no escopo do Centro de Educação e Humanidade, e quando eu fui consultar, inclusive, as direções de unidade, muitas relataram isso, essa diferença interna, né, nas suas unidades. Mas aí a minha defesa vai nos 90 dias, e muito em função disso que o magnífico reitor acabou de colocar. A minha maior preocupação, ela coincidia com o que o João apontou na fala dele. Nós não estamos num período de normalidade. Nunca estivemos, mas estamos num auge do período da normalidade. E aí essa situação de paralisações que se manifestam e que podem durar, elas precisam ser refletidas nesse conselho. E o reitor acabou de apontar algo que é importante, a necessidade do SESEP estar em permanente vigilância diante disso, né? E aí acho que uma proposta que preserve a execução dos 90 dias, preserve a execução de 90 dias, isso que eu acho que é importante, nos permite dar cabo de duas situações. Uma que o conselheiro Mota tocou, de não esticarmos demais o que serão os anos vindouros e os semestres vindouros. Ela não é tão, diria eu, tão complexa e complicada e minimalista quanto a proposta dos 75, mas ela também não estica demais para os 100, que é a proposta de alguns semestres de 100 dias. Eu diria até que talvez a gente tivesse que estar se posicionando aqui numa proposta de tentarmos realizar 2 semestres de 90, para que a gente pudesse efetivamente transmitir à comunidade acadêmica uma possibilidade de planejamento que já estivesse mais regular, vou usar essa expressão, que fosse mais coesa, mais coerente, e não algo que ficasse numa ciclicidade, tá? Então, a defesa dos 90 dias, eu acho que ela também tem uma vantagem interessante, que é essa situação que a professora Tânia aventou, das férias. Acho que, embora a gente também esteja nessa permanente vigilância, e para alguns signifique muito pouco vir aqui em janeiro para o regime de crédito ou regime seriado para prestar exame final e fazer segunda época, é sempre um esforço a mais na vida de todos, estudantes, professores, principalmente. Então, terminar isto dentro de um ano calendário, para mim, é muito mais concreto, evidente, factível. E começar um planejamento novo já numa outra perspectiva me agrada muito, como professor que também está em sala de aula e que também gosta de trabalhar com um certo planejamento de médio e longo prazo. Então, nessa lógica, eu estaria encaminhando aqui também um apoio à proposta dos 90 dias e acho que, se pudéssemos, a gente deveria já sinalizar com esse potencial de 90 dias também para o próximo semestre, com um efeito sobre a lógica do planejamento que a gente deve, talvez, tentar estabelecer com uma certa regularidade, pelo menos de período, garantindo isto que o reitor falou. Se a gente tiver problema no meio, a gente volta e garante os 90. A gente refaz garantindo 90, porque eu acho que é essa lógica que tem que prevalecer nesse momento em que a gente não quer esticar e está começando 2017 em 2018, 2018 em 2020. Nós não queremos isso. Conselheira Cláudia. Alô, alô. Bom dia a todos. Eu queria tecer algumas considerações a respeito dessa proposta de 90 dias, que me parece a mais acertada. Eu acho que é um consenso, né, que a proposta de 75 dias, que nós já fizemos em 2016-2, ela não foi muito positiva, embora haja unidades ainda defendendo, mas acho que, grosso modo, a UERJ como um todo, né, os institutos, os professores, os alunos, viram que essa proposta foi muito pesada para todos, né, porque nós tivemos que
encurtar muito o semestre, foi muito prejudicial para todos nós. Mas era o que foi o que foi necessário fazer, talvez, naquele momento, né? Nós não temos bola de cristal, nós vamos avaliando a realidade à medida que ela se dá. Nós estamos vivendo um momento de incertezas, não é? Então, qualquer calendário, quer dizer, nós estamos na contracorrente mesmo, qualquer calendário é um calendário que sempre pode ser modificado. Eu espero que não, né? Nós precisamos caminhar. Então, eu queria dizer que eu participei de algumas discussões sobre a proposta de calendário, mas, na época, na minha unidade, na própria Assembleia Docente, as pessoas discutiam 75 e 100. Então, não havia proposta de 90 dias, que me parece que é uma proposta consensual, no sentido de que não há muita diferença entre os 90 e 100 dias, não é? E há uma questão que me preocupa, que é o ingresso dos novos alunos na universidade. Quer dizer, se nós iniciarmos o semestre 2017-2 em meados de janeiro, acho que isso sinaliza positivamente para a sociedade, para os estudantes que estão apostando na UERJ, não é? Esse retorno, né? Essa possibilidade de nós começarmos o ano regularmente, não é? E termos, na verdade, os semestres corrigidos à medida que caminhamos. Então, era só isso. Obrigada. Obrigado, conselheira. Conselheira Gisele. Alô. Bom dia a todos. Eu queria falar duas coisas. Uma em relação a que a conselheira Cláudia falou e também em relação ao que o conselheiro Mário Sérgio falou. Como representante do IBRAG e do Centro Biomédico, a diretora em exercício do IBRAG, a professora Norma, me informou que eles também não receberam a proposta de 90 dias, né, que só tinham discutido a proposta de 75 e 100, e que foi isso, então, que foi votado no fórum, na reunião das unidades no Centro Biomédico. Por isso que eles votaram a de 100 e que não teriam tido a oportunidade de votar de 90 dias. Não tiveram tempo de avaliar. Ela disse que só teve a informação da proposta de 90 dias através da diretora de enfermagem, que verbalizou durante a reunião. E, dessa forma, então, ela não tinha conhecimento da proposta de 90 dias, só teve conhecimento da proposta de 90 dias na terça-feira, durante a reunião. E que, na reunião com os chefes de departamento do IBRAG, do Conselho Departamental, então, só foram avaliadas 75 e 100 dias e, portanto, por isso foi votada de 100 dias e na da unidade. Eu tive discutindo com o coordenador de graduação do IBRAG, e o coordenador de graduação do IBRAG, ele tinha me falado que a proposta de 90 dias estaria completamente de acordo com que a gente atua nas disciplinas. A minha disciplina para a medicina, a gente faz todas as atividades. A minha disciplina, a gente já fez a programação do semestre, a gente não deixa de dar nenhuma atividade até dia 22 de dezembro, com todos os exames, inclusive segunda época. Então, assim, dentro dos 90 dias, todas as atividades extras, atividades, estudos dirigidos, tudo cabe dentro desses 90 dias. Não deixo de fazer nada. Então, assim, diante disso, eu fico muito dividida, porque no âmbito do IBRAG, sem ter tido a apresentação para os meus colegas, chefes de departamento da proposta de 90 dias, eles não votaram, não avaliaram, eles
fizeram essa opção por 100, que foi o que eles votaram junto com a direção, mas a minha avaliação, como também membro da Comissão Permanente de Graduação e junto com o coordenador de graduação do IBRAG, seria pela proposta de 90 dias. Obrigado, conselheiro. Conselheiro João. Oi, eu só queria acrescentar mais um dado que eu não estava conseguindo acessar ainda, mas que agora eu recebi. O Centro Acadêmico de Direito, o CALC, fez um abaixo-assinado, inclusive nas últimas semanas, para que se aumentasse o calendário para 100 dias. E esse abaixo-assinado, que é um abaixo-assinado que foi só motivado pelo Centro Acadêmico de Direito, pelo menos não veio nenhum outro centro acadêmico compartilhando, enfim, teve 388 assinaturas para que a gente votasse pelos 100 dias. E eu acho que esse é um dado importante para a gente refletir aqui no Conselho. Então, só queria acrescentar isso para a gente votar consciente do que os estudos estão pensando. Obrigado, João. Obrigado, conselheiro Egberto. Bem, tentar aqui fechar essa discussão, consensual que 75 dias não. Foi uma tentativa, né, para a gente tentar equilibrar o calendário, uma tentativa extremamente válida na ocasião, mas que, do ponto de vista didático, consenso que não deu certo como se esperava. Eu acho que o que é controverso, e aí o CEBIO, né, vou até solicitar ao nosso conselheiro Mário que reconsidere o que foi discutido com os diretores, porque os diretores, assim como os estudantes, inclusive o CA do Direito, não tinham conhecimento. E aí, a gente não pode nem dizer que é uma falha da SR1. A SR1 também estava trabalhando com isso, 75 e 100 dias. E eu acho que nesse esforço encontrou uma solução muito mais próxima dos 100 dias, óbvio, do que dos 75 dias, uma solução que pudesse atender a tudo. E isso não foi discutido com os estudantes, isso não foi discutido nas unidades. Então, cabe a esse conselho decidir, analisar, não com base nos compromissos que foram em cima de uma discussão que não tinha toda a informação completa, né? A gente estava ali decidindo entre 75 e 100. Se fosse para votar 75 e 100, eu não teria dúvida nenhuma, eu votaria em 100. Mas entre 100 e 90, face a tudo que está sendo colocado, eu voto, e eu não tenho dúvida, eu não estou dividido, eu voto em 90, inclusive pelo seguinte: a UERJ está em foco, a imprensa está o dia inteiro aqui dentro. Se os colegas do Centro Biomédico não forem até o dia 21 de dezembro, com aula, com prova, né, isso vai aparecer na mídia. Não vai aparecer na mídia se a gente estiver cumprindo o nosso calendário. Agora, vai aparecer, ó, calendário obrigava de 100 dias que tivesse aula até o dia 21 de dezembro. Os professores acabaram no dia 9, deram prova no dia 10. E isso vai ser usado contra a gente. Eu estou avisando que a gente está sob ataque. E quando fala gente, não é só o UERJ, não. O UERJ, o ENF, o ESO, o FRJ, o UF, todas as universidades públicas no país estão sob ataque por um projeto, eu não gosto de usar nem essa palavra, neoliberal, mas é isso, tá? Eu acho que é um projeto idiota, tá? Não é um... Tem até um partido aí que está sendo criado que vai mudar de nome, né, para idiota. Mas é isso, é um projeto que acaba com o futuro dessa nação. Então, nós temos que tentar aqui nos proteger. E a melhor proteção é adotar um calendário real, concreto, 90 dias, mas 90 dias mesmo. Conselheira Elvira. Bom, prezadas colegas e colegas, eu, na realidade, discuti, ouvi várias pessoas, e quando, né, fiquei assim, primeiramente, acho que dou parabéns aos alunos por quererem os 100 dias, porque isso demonstra o quanto eles estão conosco e o apreço que se tem pela sua formação.
Então, foi nesse sentido, eu vi, quando recebi de 90 dias, e aí nós estávamos aqui conversando anteriormente, eu disse assim, nós temos uma visão, cada um do seu mundo particular, que é adequado às suas necessidades, e sendo de uma unidade do Instituto de Biologia, que é a parte experimental, que pertence ao Centro Biomédico, eu compreendo perfeitamente as nossas necessidades, mas ouvindo, e eu vim aqui e digo, não, seriam os 100 dias, nessa defesa pela educação, que eu acho que é esse compromisso que a gente tem. Então, o nosso objetivo, que é o que eu vejo aqui quando ouvi essa proposta de 90 dias, não verifiquei que nada viesse a prejudicar a qualidade do que a gente está visando, porque eu sempre acho assim, o que nós queremos resolver? A qualidade do nosso ensino. Com 75 dias, é óbvio que uma diminuição de 25% desse período é extremamente grande. Quando a gente vê que essa diferença é de 10%, que fica dentro exatamente dessa variabilidade, e aí o que a gente tem que fazer esse compromisso, considerando todas as falas que aqui foram ditas, primeiro que a gente está votando considerando essa situação que nos é apresentada, e a gente não deve pensar em tomar decisões sempre pensando no cenário pior. A gente tem que avaliar todos os cenários e pensar que eu exatamente aí ressalto o trabalho que foi feito e acredito que tenha sido feito nesse sentido, porque eu tinha ouvido anteriormente que a SR1 também apoiava os 100 dias e que depois dessa análise, que não foi feita unicamente, quer dizer, com toda a equipe da SR1, mas ouvindo todos os diretores de centro, ouviu também os diretores de unidades, ouviu também os alunos, analisou. Então, eu acho que é muito humano que a gente tenha receio da mídia, né? Toda a mídia, ela toma, às vezes, posições que são completamente irracionais e ilógicas e não são baseadas em análises técnicas. São baseadas talvez, com uma outra proposta que eles imaginam que sejam melhor para a educação, mas não são eles que estão aqui no dia a dia, no fazer e colhendo os resultados. Então, o que eu vejo? Analiso que, dentro de tudo que foi dito, inclusive, quando eu vim para cá, eu diria, não, nós precisamos aqui dos 30 dias de férias dos professores, porque eu gostaria de ressaltar que a atividade docente, ela não se resume à atividade de aula. Os docentes aqui continuaram a trabalhar durante todo esse período, e eu me sinto extremamente desgastada, porque nosso trabalho foi mais do que duplicado, e muito cansado com toda essa pressão. No entanto, ouvindo tudo aqui que foi ponderado, porque o Mota bem disse, e aqui várias outras pessoas falaram, a UERJ não está normal. Há uma necessidade de um esforço coletivo. Então, analisando do que foi dito, fazendo esse esforço, reconhecendo que os alunos, e parabenizando porque eles querem um maior número de aulas, isso pontua isso muito bom. No entanto, a gente tem que ter um olhar a longo prazo. Vendo esse olhar a longo prazo, que a gente tem uma responsabilidade também com uma formação, eu vejo que esta diminuição de 100 para 90 não causará significativo impacto na qualidade do serviço, do que a gente está aqui formando os alunos, através do que a gente faz na sala de aula e muito mais que é feito fora da sala de aula. Então, nesse sentido, isso não impedirá, por exemplo, que os alunos recorram aos professores fora da sala de aula, para compensar essa diferença de 10%. Então, eu acho que, normalmente, as pessoas querem 100, porque já pensam que vão faltar um determinado número de aulas. E, às vezes, até exigem que os professores repitam um determinado assunto. Então, eu acho que os três segmentos estão juntos e querem exatamente esse compromisso de fazer com a educação superior do Estado do Rio de Janeiro, que ela mantenha esses índices com nós sejamos avaliados, e por eu não ver nenhum prejuízo significativo nessa qualidade, eu já declaro meu voto pelos 90 dias. Obrigado, conselheiro. Conselheira Miriam.
Bom dia. Então, algumas considerações e algumas propostas de encaminhamento. Primeiro que, como representante do CEH, eu não houve oportunidade de se fazer uma consulta formal e votação, como eu estou sabendo hoje, que aconteceu em outros centros. Na minha unidade, Faculdade de Educação, sim, em que a maior parte se manifestou favoravelmente aos 100 dias, embora todos entendessem que eu não sou representante da unidade, sou representante do centro, então não havia um encargo de que eu trouxesse esse voto. Meu voto pessoal de início seria 100, diante da proposta de 90, reconsidero por todos os argumentos que já foram colocados favoravelmente aqui, não preciso repetir. Entendo o desconforto de quem recebeu um encargo de trazer esse voto, mas reforço o argumento, a ponderação de outros colegas que lembraram que não foi feita opção entre 75, 90 e 100, mas entre 75 e 100, e 90 se aproxima mais de 100 do que de 75. Por outro lado, queria propor que não encaminhássemos hoje nenhuma definição para o semestre seguinte, mas sim uma proposta de avaliação da experiência dos 90 dias. Reforçar também a necessidade do acompanhamento da efetiva possibilidade de realização dos 90 dias que estão sendo propostos. E, por fim, um pedido de que, independentemente de 90 ou 100 dias, porque parece que 75 já está fora da mesa mesmo, na divulgação do calendário, que se divulgasse um calendário efetivamente completo. Me explico. No semestre passado, vou falar um dado que eu tenho certeza, com o período de abertura e reabertura e trancamento de matrícula, não foi explicitado e mesmo funcionários não sabiam quando isso aconteceria. Então, o calendário que for resolvido, que seja completo já de início, tá? Eram essas as ponderações que eu queria fazer. Obrigado, conselheira. O último inscrito é o conselheiro Mário Sérgio, depois eu retorno a palavra para a relatora, fazer uma síntese do que foi discutido e podemos propor a votação. Mário Sérgio. Não, é só para reforçar que eu fiz uma reunião extensa na terça-feira com os diretores, e no final da reunião, inclusive, eu falei, então o que vocês querem é que eu não vote nada diferente do que 100 dias letivos. Todos falaram sim. Por isso eu não vou mudar de posição, né? Mas eu também acho que, particularmente, 90 dias não vai fazer tanta diferença assim, né? Mas é importante a gente, assim, esclarecer que nós precisamos de 100 dias letivos para dar o nosso calendário. 90 não dá. Dá nessa situação de exceção, né? A gente não pode deixar a exceção virar a regra. Então, eu entendo que 90 dias é possível, sim, mas eu fiz uma reunião com os meus diretores e eles falaram 100 dias, então não vou mudar meu voto aqui. Só isso. Bom, retorna a palavra, então, à relatora para encaminhar a proposta. Professora Tânia. Bom, muito delicada a minha posição. Eu ouvi atentamente a todos os colegas. No último fórum de diretores, em que havia uma sinalização de que 75 não tinha sido uma boa experiência vivida para todos e que a possibilidade seria retornar-se a 100 dias, eu voltei muito angustiada com isso para casa. E fiquei pensando nas coisas que eu tenho escutado de pais de alunos, tanto do CAP quanto dos vestibulandos, dizendo que não tinha como programar a vida de seus filhos, porque não sabia efetivamente quantos dias de aula teríamos e quando é que a gente chegaria a aproximar o calendário civil do ano com o calendário acadêmico da universidade. Esse foi um motivo imperioso de eu parar para refletir sobre os 75 dias que eu achava que não deveriam ser reeditados pessoalmente e os 100 dias que era a sinalização que se tinha naquele momento. Então, ao sair da reunião no dia 18,
eu saí angustiada com essa questão. Pensei muito para chegar a esses 3 calendários que eu apresentei aos senhores e que foi mandado para todos os diretores de centro e diretores de unidade anteontem, porque eu não tinha ainda fechado os 90 dias, que eu tinha que convencer também o DAA de que isso era uma possibilidade real e que eu precisava trazer essa possibilidade real como uma alternativa, porque eu também não queria a reedição dos 75 dias, certo? É importante que eu declare nesse conselho, porque no consumo foi perguntado por um colega conselheiro, de forma muito afetuosa, inclusive, por respeito a mim e por gostar de mim pessoalmente, se eu concordava com os 75 dias. E eu me lembro que eu respondi a ele, não concordo, mas em momentos de extrema dramaticidade, a gente tem que escolher o que é melhor para todos, e para sossobrar a essa crise, eu, com muita dor, estou encaminhando esse pleito. Então, posto isso, eu quero dizer que a minha angústia me levou a pensar qual era a possibilidade de enfrentar essa situação, que vocês aqui não passam por ela diretamente, os diretores talvez passem, mas eu passo angustiadamente. O aluno faz o vestibular, o aluno vem se matricular, e quando ele sabe que ele só vai começar no ano seguinte, o ano anterior, ele migra e pede transferência de universidade. E o número de pedidos de transferência, tanto do CAP quanto das graduações, foi muito alto. Eu sofri muito naquele gabinete com essa situação. A Faculdade de Medicina, professor Mário, me mandou um e-mail dizendo que acatava os 90 dias, tendo em vista tudo isso que ponderamos aqui, e que isso ia ser mais um esforço no sentido de reter os nossos estudantes. A outra questão é que é preciso que a gente já vá mesmo sinalizando para as nossas vidas particulares, sim. Não vou tirar isso da reta. Nós precisamos organizar as nossas vidas particulares e dizer às nossas famílias, aos nossos filhos e aos nossos alunos qual é a perspectiva de caminhar daqui para frente. Nós vamos saber quando isso. Então, é preciso também que a gente esteja atento a isso. Não dá para descartar isso. As nossas vidas, tanto particulares quanto acadêmicas, para alunos, servidores e docentes, está muito complicada. Se vocês não sentem isso, eu me surpreendo, porque eu sento. Por outro lado, eu tenho um imenso orgulho de ver os alunos dizendo a SR1 e a esta casa que eles querem estudar e que eles querem os 100 dias. Os 90 dias, que foi uma proposta minha para ser recomposta pela SR1, nela eu não vejo prejuízo acadêmico. Eu sei que eu posso estar aqui fazendo uma fala que pode ser muito criticada, mas eu acho que a gente tem momentos na vida que tem que assumir a postura daquilo que a gente pensa, e eu estou com a maior sinceridade, com a maior fraternidade e com a maior lealdade dizendo que, como professora há 35 anos dessa casa, em sala de aula, porque eu nunca saí de sala de aula para ocupar cargo nenhum, que eu não entendo que 90 dias e 100 dias possam significar perda de qualidade para aquilo que pretendemos oferecer e que é a nossa maior missão de estarmos abertos como universidade pública, perseguindo incansavelmente a qualidade. Então, eu não vejo que há essa perda do ponto de vista pedagógico e nem acadêmico. Por outro lado, eu acho que, se nós praticarmos os 90 dias, nós vamos oferecer um direcionamento para as vidas, não só de docentes, quanto de discentes, e oferecer à população que nos procura, porque esse semestre eu tive que ampliar a inscrição do segundo exame de qualificação do vestibular 2 vezes. Então, eu precisava fazer isso para que a gente tivesse um maior número de inscritos. E ao sinalizarmos
com o retorno das aulas no dia 21, aumentou